Pessoal, e o Flamengo tá deixando os corintianos malucos, e dessa vez foi o Ronaldo Giovanelli que passou dos limites, perdeu a linha no programa ao vivo. O Flamengo tá deixando todo mundo, os antes todos malucos. Se querem ver, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês nos ajudem a bater a meta de 2.000 inscritos. Conto com vocês e agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui, vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa, agora deixar os caras andar dentro da área e passar, em toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora o Hugo errou aí, ó, mas foi um cara que honrou a camisa também, que ele foi, se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora saiu na caça, irmão, sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso, o Léo Pereira, eles saíram no meio de campo pra pegar os caras do Corinthians e vocês afastando, como se fosse um mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians. Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua. Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer é mandar embora os 4 zagueiros, manda embora. Põe o Tchoca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians. É isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau, tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Ó, vocês não fizeram isso. Tomaram caneta. Ah! Mas você pediu o Orlando. Esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí, 4 pode ajudar no final. Aí se empatar em número de jogos com o Palmeiras, esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? Opa, é gol também. Se empatar em números de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir e pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia, no Ipanema, e estão dando pênalti. Pronto, falei também. Chora, não ia falar não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei né? também o empate com o Bahia lá com o time reserva. Vem aqui, gol do Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora dá mole, ganhou no palestra lá no... Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi bom. Os caras ficam, passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. onde? O Ranieri vindo na caça com a Arrascaeta, com o Chimininho. O Chimininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar? Nossa, também não quis. A questão é essa, né? Super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você, vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura é uma postura de treinamento, porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol o gol não, né? Aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Flamengo, do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar a todo instante. Então, o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então, o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Pessoal, o Flamengo deixou aí, né, o Ronaldo Giovanelli maluco. E vamos ver aqui que tem mais corintiano aí, né, loucos. Dessa vez é o Benja e o Vampeta, que o Vampeta ficou até com vergonha de falar aí. Vamos dar uma olhadinha. Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O jogo parecia de campeonato carioca. Flamengo e Entrerriense. Tamanha facilidade. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols e não tomou nenhum. Sendo que foi 6-0 contra o Juventude, 0-0 com o Vasco e 4-0 contra o Corinthians. Mas o mais fácil foi o Corinthians, gente. É que o Corinthians deu sorte de não tomar 7, 8, 9-0. O Hugo, num primeiro tempo muito ruim, Hugo, para com esse negócio de sair jogando com os pés. No segundo tempo ainda salvou 2 bolas, teve bola na trave do Arrascaeta. Olha, o time do Corinthians vinha de uma feijoada com churrasco, time pesado, uma zaga horrorosa. Por sinal, tem que se mandar embora toda a zaga do Corinthians, a titular e a reserva. Foi bizarro, vergonhoso, ridículo. Ô Depay, jogar contra o Sport é fácil, contra o Flamengo. Os olhos, o Flamengo começou impiedoso, né, nos primeiros minutos, já com menos de 5 minutos fazendo um gol, depois Pedro cabeceou uma bola na trave.
aos olhos de Dorival, que estava junto com o Fabio Soldado, olhando a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians que na temporada vem tomando muito gols, né? Muda zagueiro, entra zagueiro, sai zagueiro, e a equipe continua tomando gol. O Flamengo que tem a volta do Pedro, né? O Pedro já na sua volta já pelo Campeonato Brasileiro já está com 3 gols, o artilheiro é a Arrascaeta que tem 5. E o Pedro jogando muito também, né? O Flamengo jogou muito, acho que foi a melhor partida do Flamengo no ano, sobrando. E o Corinthians, na tarde de hoje, muito apático, marcando a distância, um Corinthians lento, sem inspiração nenhuma. O Hugo Neneca também numa tarde feliz. Acho que ele teve participação direta nos 3 gols. Acho que dava para fazer melhor. Mas dá os méritos à equipe do Flamengo. E o Dorival agora vai ter que... Né, já tem aí Copa do Brasil no meio de semana, tem o Inter no final de semana, depois tem Copa Sul-Americana. Não dá tempo de treinar, mas vai ter que organizar, e organizar muito esse setor defensivo do Corinthians, né? Enquanto o Flamengo, se jogar assim a temporada, é favorito a tudo. Já é favorito a tudo pela qualidade dos seus atletas, né? Precisa reverter lá na Libertadores, mas a tarde de hoje o Flamengo sobrou. Arrascaeta jogando muito, De La Cruz também fez uma bela partida, o Pedro sobrando. Foi um grande jogo da equipe do Rio de Janeiro. O Corinthians que foi muito apático na tarde de hoje, fez uma partida terrível, talvez a pior partida da temporada. Já tinha jogado mal contra a equipe venezuelana lá pela Libertadores, mas conseguiu passar, né? Com 5 minutos o Flamengo já tinha aberto para cá por 1-0. Logo na sequência poderia ter feito o segundo com o Pedro, que votou bem, né? Pedro hoje jogou muito, Arrascaeta. O Corinthians que muda a zaga, entra zagueiro, sai zagueiro, e a temporada o Corinthians vem tomando bastante gols, né? O Dorival estava lá ao lado do Fabio Soldado, olhando. Vai ter que ter trabalho aí para consertar esse setor defensivo do Corinthians. Já tem jogo aí no meio de semana pela Copa do Brasil, e no final de semana pega um dos favoritos a ficar entre os 5, que é o Inter de Porto Alegre, que ganhou ontem do Juventude. Né? Muito mal. O Depay saiu no primeiro tempo, que não sabe qual foi o grau de lesão, sai, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. 4-0 foi pouco até pelo que o Flamengo produziu. O Vampeta tá até triste falando, mano. O Vampeta tá até triste falando, cara. Dá até pena dos caras, cara. Nossa, o Flamengo massacrou, amassou o time do Corinthians. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Mais um corintiano desesperado aí. O Flamengo tá deixando os rivais, os antes, malucos, tá? Hoje pareceu um time de crianças jogando, mais uma vez contra o Flamengo. Mais uma estreia de camisa que os próprios dirigentes parece que gostam de forçar essa barra de estreou camisa, vai jogar contra o Flamengo, toma uma taca. A última que foi assim foi aquela outra, lembra? Que tinha cruz aqui e tal. Aquela camisa é feia pra caralho e eu ainda comprei. Mas de qualquer forma, choramingar, fazer a tua reclamação pro nosso presidente. E nesse momento, e eu não vou deixar passar não, eu sempre falo pra vocês o quê? O justo é o justo. Seu Hugo muito mal hoje. Muito mal. E da mesma proporção que eu falei do Donelli, é preciso falar de senhor Hugo Souza. Fez muito ótimas defesas, salvou a gente hoje, inclusive, de mais gols, mas hoje estava tremendo no campo do Flamengo. Isso é um fato. Ele tremeu, sentiu. Sentiu muito ali a torcida do Flamengo pegando no pé dele. Sentiu muito os jogadores em campo. Tomou um gol do Cebolinha, do qual ele sabia exatamente, não só ele, como o Mateuzinho também. Foi outro. O Mateuzinho, se não me engano, estava sempre lá com o próprio Cebolinha. Treinou algumas oportunidades com o Cebolinha. O Cebolinha fez a jogada que ele sempre faz e é a única que ele sabe fazer, inclusive. Cortar pra fora e bater. E ele aceitou. Não só o Hugo, como também o Mateuzinho. O segundo gol, eu não tenho o que falar. É gol de gênio. O Arrascaeta joga muita bola. É gol de craque. Não é? O segundo gol não tem nem o que reclamar, cara. Ali goleiro nenhum pegaria porque ele consegue encontrar uma brecha e ele bate sem ninguém tá esperando. Ali é gol que não tem, é inquestionável o gol do Arrascaeta. Agora, depois de alguns minutos, o Hugo fazer o que ele fez não existe. Ali é coisa de jogador que está abalado. Você quer dar... Sabe quando você tá abalado e aí você quer mostrar que você tá calmo, sair ali frio? O Hugo joga essa bola nos pés do jogador adversário e ele simplesmente manda pro fundo do gol. Tem o que dizer, não é? E é o Pedro, né? Você deixou o Pedro é um excelente jogador. E aí, rapaziada, você toma um 4-0 merecidíssimo, que caberia muito mais, né? A verdade é essa. Cara,
realmente esse Flamengo não jogou 100%. O Flamengo merecia ganhar por mais. Esse jogo, esse 4-0 foi pouco, tá? Esse jogo era pra sair aí, vou falar pra vocês, um 6, 7, fácil. É porque os caras deram uma segurada, tá? E no final ele ali terminou falando do Pedro. E vamos ver o que o pessoal da casa também falou aí do Pedro, né? Encheram demais a bola do Pedro. Falaram muito bem do Pedro aí, que é um exemplo, né, cara? O cara que veio, passou 7 meses de lesão, voltou bem antes do esperado e já volta aí, né? 3 jogos, 4 gols, 1 assistência. O cara tá encabulado mesmo, tá cabuloso mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Além de voltar pro Flamengo, aí o torcedor do Flamengo hoje tá, morrendo de rir, mas para trazer esse debate para uma coisa maior, o Pedro é o 9 da seleção brasileira? Disparado. Ele bem, como ele esteve hoje em campo. Ele bem, ele mal, ele é o 9 da seleção. Ele mal a gente pode discutir. Não, porque ele mal, ele é bem, bom. Ele é bom, é. Ele é bom de qualquer jeito, mas ele bem é bizarro, né? É muito acima, é o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Ele não tá ainda bem. O Felipe Luiz até falou hoje. Não tá bem? Não tá bem. Imagina ele. Se prepara, paizão. Se ele não tá bem... Se prepara, falou que ele segurou paizão. ele. O Felipe Luiz deu entrevista ontem falando que o cara fica maluco. Os médicos queriam liberar ele antes, mas segurou ele porque ele não tá bem ainda. Tanto que... É ritmo, né? Hoje foi o primeiro jogo dele titular, né? Não tinha começado como titular ainda depois da volta. Mas ele é Cara, e ó, eu não tô discutindo no convocação. Pode pegar 9 e dar pra ele, então. Não tem... Da seleção. Hoje, centroavante do Brasil não tem igual o Pedro. Com a característica dele, é mais raro de achar, né? Não tem. É mais raro de achar. São 4 gols em 5 jogos. E é impressionante. O pivô dele é uma poesia, pô. Esse Não precisa nem ver o gol, não. do campeonato. Esse era o gol do campeonato mesmo. Esse é difícil bater. Olha a caneta. Porque assim, E a segunda jogada também é bonita pra caramba. O Brasil não tem um fazedor de gols, né? Há muito tempo, assim. Fazedor de gols. E até na seleção, assim, a gente levou camisas 9... Sim, a gente levou o Gabriel Jesus, que não fez gol na Copa do Mundo, que virou um grande problema. Assim, se fosse campeão não seria problema, mas não foi. Mas não foi. O Richarlison fez gols no início, mas depois não fez mais. E, cara, o Pedro... É foda que o Pedro, ele tem essa... Ele teve vários azares, né? Que ele já poderia fazer parte desse ciclo do Brasil, da seleção faz tempo, se lesionou. As 2 lesões, inclusive, uma foi antes, foi logo que ele foi convocado, tô errado? Uma foi no Flu, ele já tinha sido convocado. E depois que ele foi convocado no Flamengo. E existiu uma agora fofoca. A outra foi pelo Flamengo, mas na seleção. São diferentes. Entendi, é isso. É praticamente a mesma coisa, mas tem essa diferença. Então, assim, teve esse azar. Porque era um cara que era pra gente já estar acostumado mais na seleção, né? De falar, pô, o Pedro na seleção... Ter esse debate hoje só acontece porque o Pedro não frequentou tanto a seleção quanto ele deveria ter frequentado. Mas por conta de lesões. Eu acho que é o lugar dele, assim, não tem muito... E eu acho que... Tudo bem que o Corinthians não vive uma grande fase. Eu acho que a gente pode passar por esse debate já, mas o que mais impressiona no Flamengo é essa capacidade que tem de criar muitas chances. E o Pedro, ele dentro de um coletivo muito forte, ele ainda se destaca como o melhor jogador, ou ele e o Arrascaeta, os 2 melhores jogadores. E não é normal você voltando de cruzado, um atacante ainda que joga de costa, tá dessa forma. Essa é a realidade. Por isso que a gente cobra tanto, guardado as proporções, do Neymar. Ele tá falando de um centroavante que tem os 2 joelhos, tem 2 lesões de cruzado em joelhos diferentes, que joga de costa, protege bem a bola, faz pivô como poucos. Ele é grandão e a parte técnica dele é um absurdo. Absurdo. O pivô dele, você entrega a bola para ele, ele te devolve melhor do que uma bola. Ele deixa a bola mais redonda para você. Não só pelo gol hoje. O Pedro foi para a seleção ano passado, quando ele machucou, já estava jogando muita bola. Eu sempre falei isso e discuti muito sobre isso, né, num programa lá em São Paulo, que eu falava que para mim o Pedro era melhor do que o Gabigol. Mesmo o Gabigol fazendo aquele monte de gols. Já briguei com muita gente por causa disso aí. Pessoal, realmente o Pedro tá deixando todo mundo aí na expectativa, né, de uma possível seleção. Na minha opinião, eu acho que seleção, não sei, cara, seleção brasileira é um negócio que é terrível, é só pra destruir o jogador. Quem vai pra lá parece que fica pior. Você vê o Wesley mesmo, todo mundo pediu o Wesley na seleção, o Wesley entrou, né, ali no primeiro jogo, entrou no segundo tempo, fez aquela fumaça, jogou muito bem. Quando foi jogar contra a Argentina, o esquema não favoreceu, o Wesley já não jogou bem, já ficou aquele negócio horroroso. Então, eu não sei, cara. Não sei se esses caras não tem... Não sei. A seleção não é uma boa. Não sei. Mas no clube, esses caras são um gênio. O Pedro é, assim, é um cara pra você olhar os caras que tem
tá nessa lesão, tiveram, que vai ter essa lesão, infelizmente vai acontecer. É para pegar o exemplo do Pedro, o que ele fez para poder voltar tão rápido. Você vê os caras, tem gente aí, eu já falei no vídeo, tem gente que já tá mais de ano nessa lesão e não consegue retornar. Daí o Pedro com 7 meses, focado, né, se dedicando, querendo voltar a jogar. E tá aí, com 7 meses, 5 jogos, 4 gols, 1 assistência. Então o cara realmente é comprometido. E merece todos os elogios que está recebendo, merece tudo isso, todos os holofotes que está tendo, merece, né, tudo isso aí, porque a gente é carente, né, de ter um goleador na seleção brasileira, mas a gente não sabe como é que é a interna da seleção. O porquê que essa seleção não ganha jogos, não joga bem. Porque se jogasse bem, né, um cara que nem o Pedro, ele se destacaria muito nessa seleção brasileira, né, porque a ideia é ir os melhores. Então, se na seleção Flamengo ele já se destaca muito, imagine na seleção brasileira se tem os melhores ali. Então, esse cara só iria crescer mais ainda. Mas eu não sei o que é que acontece, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam aí de tudo que foi dito? Os corintianos irados aí, né, com o time deles e também com o Flamengo. E esse finalzinho aí, que eu quis deixar uma parte aí falando do Pedro, que é bem interessante. Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, nos ajude. Se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, se inscreva no nosso canal e nos ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos. Conto com vocês e até a próxima. Fui!